me permita, primeira parte formal. O engenheiro Vítor Vieira é engenheiro do ambiente pela Universidade Nova de Lisboa, é um curso que eu ajudei a fundar também. Tem um mestrado em engenharia de sistemas e de investigação operacional no técnico. Depois teve um mestrado também. A meu ver, a experiência tem uma relevante experiência na Câmara Municipal de Lisboa, e aqui entramos no aspecto muito pessoal em que eu o conheci, porque a apreciação pessoal acho também é importante nisto. Eu conheci o engenheiro Vítor Vieira através de um projeto, por desafio dele, numa reunião na altura promovida pela Instituto de Meteorologia, para um projeto europeu que tinha a ver com o uso de satélites na avaliação da ilha térmica em Lisboa. Bom, para mim era mais ou menos evidente que alguma coisa que nós tivéssemos a fazer, mas fui nessas circunstâncias que eu conheci aqui o engenheiro Vítor Vieira. E na conversa preliminar ou pós-liminar, não sei bem, talvez a seguir, nós entendemos imediatamente que era possível, eu, neste caso não era nova, mas como sou técnico e na minha área das áreas da previsão meteorológica, estabelecendo uma colaboração, que eu acho que foi das colaborações mais rápidas e menos burocráticas que houve. Foi rápido. Decidimos fazer, bem, 2 semanas depois, uma semana, 2 semanas depois, estava a funcionar. Estava a funcionar e eu acho que... Ligou atrás, e acho eu com agrado, não só para os serviços de proteção civil da Câmara, que eu acho que têm tido, marcado alguns pontos significativos nesta área, que na altura, nesta área, era dirigida pelo Vítor Vieira, e enfim, cujo profissionalismo eu sempre tive a maior da estima e consideração. E vale a pena quando vi afastar-se para os resíduos, o tema 2, mas significa, portanto, que a sua interdisciplinaridade, na verdade, só melhorou. E, portanto, há áreas, enfim, que naturalmente têm sensibilidade para elas, a maneira não tem. Ora bem, o problema dos resíduos, eu e a mãe, pronto, o resto é uma série de outras natureza profissional e académica que são significativas. O problema dos resíduos, eu vou começar logo por fazer uma pequena introdução, por várias razões. No caso de Lisboa, há várias singularidades, para já, nisto se passa, mas aquilo que eu queria era dar um enquadramento mais geral, que tem a ver com os resíduos. Eu, pessoalmente, andei envolvido quando foi da decisão para a Valor Sul, a criação da Valor Sul, porque em Portugal nós temos, às vezes, confundimos as ideias fundamentais com a viabilidade prática delas. Para pôr no sistema, como nós, habitualmente, divagamos a nível intelectual e conseguimos ter um radicalismo, muitas vezes, enorme, que é ineficaz. E o curioso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, por vezes, é absolutamente contraproducente algum tipo de radicalismo. Isto é, em vez de se conseguir levar por diante aquilo que era o objetivo fundamental, o que se consegue é ou criar reações ou criar o descrédito. Há montes de exemplos nesta área, e alguns deles eu poderei usar a falar neles. Ora bem, no caso dos resíduos, há uma parte muito importante e há uma nova tendência, e muitas dessas tendências vêm de nível europeu, mas eu penso que se alguém tem andado muito na realidade virtual, são alguns dos burocratas europeus que passam por cientistas e não são. São sobretudo pontas de lança em grandes negócios. Isso por vezes subverte as questões. Felizmente, em alguns casos, o Parlamento Europeu, depois se tivermos tempo a falar disso no fim, o Parlamento Europeu, como é muito mais gente, é mais difícil de ter completamente no bolso. E, portanto, às vezes há umas surpresas que dão algum ânimo. Ora bem, porquê é que eu digo isto? Porque quem é leitor de alguns dos jornais de referência, chamados de referência na área dos resíduos, está recordado uma grande entrevista feita com um professor belga, habitualmente os belgas são muito próximos do poder e sabem como é que se explode isto, em que defendia que a Europa poderia tornar-se autónoma em relação a minerais fundamentais, minerando os materiais urbanos. Quais são os materiais urbanos? Os materiais urbanos são os resíduos. Isto é, os resíduos acumulados são em tal quantidade que, se nós os tratarmos como deve ser, nós até podemos prescindir de ter que importar muitos metais pesados. Ora bem, a ideia também é defendida, a Paulo Técnico também tem um pouco essa, que é chamada a mineração dos lixos. É sem dúvida uma bela ideia,
é uma ideia, enfim, que valoriza enormemente a reciclagem, tem um enorme potencial, mas, e esta é a parte que é claramente positiva, onde ela pode degenerar no ridículo, é quando se pretende que com isto resolve todos estes problemas. Ora bem, portanto, neste contexto, eu penso que o avanço que houve em Lisboa em reduzir o que é queimado, o que vai para aterro, para ser reciclado, é de importância estratégica fundamental, mas não dá bonitos, enfim, muito espetaculares, grandes exposições de televisão, verdades de 10 segundos que fazem as notícias. É um trabalho de fundo persistente que precisa da colaboração de todos com todo o cuidado. Ora bem, a Câmara de Lisboa, aliás, o Vítor Vieira tem conduzido essa parte, atacou este problema, a meu ver, enfim, como deve ser, ele irá expor, havendo, naturalmente, há uns tantos problemas para resolver. Eu não quero antecipar algumas das coisas que eu penso, até porque vou ouvir o que ele vai dizer, mas, só para dizer, o meu ponto de vista, a razão pela que o convidámos, é que é um trabalho extremamente importante, notável, feito profissionalmente, que tem chocado e tem montes de dificuldades, porque aqui existe o cruzamento de uma bela ideia com o comportamento das populações. E nós, em Portugal, infelizmente, achamos sempre que são os outros que têm que fazer. Esquecemos daquilo que nos compete a nós fazer. Portanto, nós temos sempre solução para tudo, mas para os outros fazerem. E essa é a grande questão. Isso é uma questão aqui de fundo. A história dos resíduos urbanos, a meu ver, tem essas componentes todas. Tem a economia, tem a sociologia, tem a tecnologia, tem esse conjunto todo. Ora bem, é sobre eles que hoje o Vítor Vieira vai falar. Pá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pá. Temos muito gosto em ter honrado em ter aqui. Pá. Muito obrigado. E já agora, há uma primeira exposição da hora de 45 minutos a uma hora, para fazer uma interrupção. Seguidamente, um debate livre em que todas as perguntas têm sido nosso, enfim, questão de princípio, terão resposta, se é que são perguntas com resposta. Pá. E pronto, posto isto, Vítor Vieira, muito obrigado. Eu vou para ali. Eu agradeço o convite. Somos nós que, para ter sempre um prazer ter a oportunidade de apresentar o trabalho que desenvolvemos no dia a dia, e aqui não só dentro do Departamento de Higiene Urbana, também em colaboração dentro da área da sensibilização e educação sanitária, e partilhar convosco e ouvir as questões que têm a colocar sobre ele. Também queria agradecer as palavras amigas e elogiosas que me endereçou. Eu fico muito contente por saber que só tem essa consideração também. Para mim foi sempre um prazer trabalhar consigo. Esta é a parte menos formal. E passando, boa tarde a todos. Passando agora ao que nos traz cá, a apresentação está organizada. Em primeiro lugar, no enquadramento e organização dos serviços municipais de recolha de resíduos. Isto aqui para quem há muitas caras conhecidas, muitas caras internas à Câmara Municipal e que conhecem a orgânica. Ouve-se um pouco mal aqui atrás. Tem que subir. Já, assim ouve melhor. Obrigado. E após este enquadramento, a explicação de como é que o Departamento de Higiene Urbana está enquadrado na orgânica da Câmara, falar-vos um pouco sobre os diferentes subsistemas de recolha seletiva que nós temos presentes na cidade de Lisboa. Depois, aprofundar o processo de implementação dos projetos de recolha seletiva porta a porta, que estão em curso, a evolução dos sistemas de recolha seletiva com estas alterações que temos vindo a introduzir ao longo do tempo, a evolução da recolha seletiva e dos resíduos recolhidos e, por fim, também mostrar-vos um projeto que temos estado envolvidos a nível da criação de indicadores de desempenho dos subsistemas de recolha seletiva. Relativamente ao enquadramento do Departamento na orgânica da Câmara, ele está inserido na Direção Municipal de Ambiente Urbano, dentro do Departamento que atualmente dirijo. Há três grandes áreas de negócio, digamos assim: a área da gestão dos resíduos sólidos, a área de higiene e controle sanitário e a área da gestão cemiterial. Tem também, diretamente dependente de mim, um gabinete de monitorização e ligação. Este gabinete é dedicado à questão relacionada com os sistemas todos de informação, na criação de sistemas adaptados ao desenvolvimento da atividade.
e fazendo também aqui uma parte à divisão de sensibilização e educação sanitária e ambiental, que na atual orgânica, não estando dentro do departamento, digamos assim, é um parceiro privilegiado nesta área toda da comunicação com a população, na sensibilização, na promoção da alteração de comportamentos, como também o professor já referiu, é muito difícil no nosso dia-a-dia gerir tecnicamente e que as nossas soluções técnicas muitas vezes, digamos, são menos brilhantes naquilo que é o trabalho que nós fazemos com base em conhecimento e que a população tem sempre um bocadinho aquela sensação de que nós temos obrigações, eles nunca têm deveres. É muito complicado também, fazendo aqui esta parte, numa cidade com as características de Lisboa, que cada vez está mais envelhecida em termos de população, e alterar muitas vezes também comportamentos e o isolamento também leva a que haja comportamentos que nos trazem algumas dificuldades a nível da gestão do dia-a-dia nestas áreas. A área que nos traz cá, em termos de competências, está dentro e inserida na divisão de limpeza urbana. Esta divisão tem como 3 grandes áreas de trabalho: recolha indiferenciada de resíduos urbanos, recolha seletiva de resíduos e também toda a componente relacionada com a limpeza urbana. A organização interna, como eu também costumo dizer, portanto, isso trago um bocadinho do meu contacto também prolongado com a área das entidades de segurança, a higiene urbana e mais esta área da limpeza urbana, digamos, também é um exército, digamos, na cidade. É uma área que tem, além de um diretor de departamento, um chefe de divisão, tem coordenadores de zonas de limpeza, chefes de zona, depois toda o batalhão abaixo mais operacional. A cidade está organizada atualmente em 8 zonas de limpeza, que fazem uma gestão articulada. É uma divisão que tem cerca de 2.000 pessoas, vocês podem, essencialmente entre pessoal, cantoneiros e condutores, que todos os dias e diariamente cuidam da nossa área da remoção e da limpeza urbana. Em termos também dando outros indicadores. Temos 200 viaturas de remoção, percorrem cada uma delas em média 100 km dia por circuito e recolhemos diariamente 900 toneladas de resíduos na cidade. Neste momento também estamos numa fase, digamos, de reorganização, com a lei que saiu em novembro passado, em que vai haver uma transferência de competências de algumas áreas que estão neste momento cometidas à Câmara Municipal. Essas competências irão ser transferidas para as freguesias, portanto também estamos numa fase de transição em termos de adaptação dos serviços, portanto um modelo relacionado naquilo que nos diz respeito na área da higiene urbana. Portanto, algumas componentes da limpeza passarão certamente para as freguesias, o modelo não está ainda fechado, portanto está em fase ainda de análise e isso levará certamente também a algumas reorganizações, necessidade de reorganizações internas no departamento. Passando agora a falar um pouco sobre os subsistemas de recolha seletiva em Lisboa, podemos dizer que há 4 grandes áreas de subsistemas: de deposição coletiva, onde temos contentores de grande capacidade na via pública, e transporte voluntário por parte dos municípios. Esta componente está essencialmente instalada nos grandes bairros, nas grandes urbanizações, em que há capacidade em termos de via pública para ter este equipamento instalado e mais em áreas com uma componente muito grande residencial e, além de componente grande de área residencial, também bairros de cariz social. Recolha porta a porta por edifício, moradia ou entidade, portanto, através de contentores ou sacos de utilização individual, portanto, contentores em áreas em que os edifícios têm a capacidade para terem os contentores posicionados durante o dia dentro do edifício e depois, a partir
no final de tarde é colocada à remoção e terá que ser recolhido no início da manhã. Sacos para aquelas áreas como bairros históricos, como é o Bairro Alto, Moraria, Madragoa, Santa Catarina, Bica, Castelo, em que os edifícios muitas vezes, como também julgo que na parte de vocês têm conhecimento, abre-se uma porta e nós já estamos numa sala, portanto não há um átrio, digamos, de edifício em que poderemos ter ou uma casa de lixo como os novos edifícios têm. Subsistema a pedido, serviço pontual através de pedido do município em data acordada com a CML, à porta. Isto aplica-se essencialmente a monstros e a resíduos volumosos, mobiliário, também para a componente de verdes nas áreas de moradias com jardins. Cartão, quando há grandes produtividades de cartão. Resíduos de construção e demolição, aqui para volumetrias inferiores ao metro cúbico. E resíduos elétricos e eletrónicos. Por último, também falar um pouco nos centros de recepção, onde há uma entrega voluntária em centros de recepções, instalações municipais. Geralmente utilizamos a cidade, tem dentro daquelas 8 zonas que eu vos falei, uma hierarquia também de postos de limpeza, e aqueles postos principais de cada uma das zonas têm condições para que haja a capacidade do município se dirigir até elas e entregar, se quiser entregar voluntariamente, e não estar a aguardar que seja marcado. Ou então também o Ecocentro do Lumiar, este aqui não da nossa responsabilidade, mas trabalha em estreita articulação com a Câmara da responsabilidade da Valor Sul. Aqui, com uma componente um bocadinho mais gráfica e em termos de contentores associados a estes sistemas, ainda temos exposição coletiva através dos ecopontos, que ainda estão instalados, e também da rede de vidrões, e das designadas ecoilhas, que têm também os quatro fluxos diferenciados, embalagens, papel e vidro, colocados nesses tais grandes bairros e grandes urbanizações. Porta a porta, temos aqui esta tipologia de contentores de menor capacidade, vai de 120 metros cúbicos até 360, os tais sacos que são distribuídos à população para fazer a recolha através de sacos, e também depois porta a porta a pedido e porta a porta de orgânicos. Portanto, fala também um pouco dos orgânicos. O sistema dos orgânicos está direcionado para grandes estabelecimentos de restauração e a grandes cantinas, porque aqui a estratégia, e tendo também a articulação com a Valor Sul, é recolher resíduos de qualidade para produzir um composto de qualidade, portanto ele não está estendido à componente residencial. A pedido através das nossas viaturas, temos centros de recepção através da deposição voluntária e da deslocação do município até ao centro. Ecopontos, em termos aqui de circuitos, temos circuitos de papel, cartão, embalagens, vidro e pilhas. Em média, estes circuitos com papel, cartão e embalagens podem ser variar consoante também que estão identificadas e mencionadas com base nas produtividades e nas taxas de enchimento, porque ela pode variar entre 1 vez a 6 vezes por semana. 6 vezes por semana são aquelas áreas com grande produtividade em que há necessidade de despejarmos esse ecoponto em caráter diário. No vidro também temos os circuitos dimensionados para serem executados 3 vezes por semana ou 1 vez por mês. A recolha de pilhas, e também porque não tem um comportamento, digamos, muito padronizado, e havendo os sistemas também paralelos das grandes superfícies em que têm essa possibilidade e obrigatoriedade de procederem à recepção, são um pouco mais variáveis. Aqui, relativamente à tipologia de vidrões que temos instalada na cidade, vidrões IBO, deixámos em algumas áreas ainda o vidrão que permanecia no ecoponto, porque as recolhas porta a porta são feitas única e exclusivamente para embalagens e papel, e algum equipamento enterrado, que também já temos pouco, sempre foi uma grande dificuldade na cidade relativamente a este equipamento. Eu recordo-me que estava nesta área em 2001, 2002,
e todos os locais que nós queríamos instalar este equipamento, portanto, isto fazendo aqui, estou a fazer esta parte porque muitas vezes recebemos por parte dos municípios a sugestão de investir em equipamento interno. Numa cidade como Lisboa e com a taxa de congestionamento que temos de redes de subsolo, redes de esgoto, redes de semáforos, cabos elétricos, todos os locais que nós queríamos instalar este equipamento eram liminarmente eliminados porque não havia capacidade face à sobrecarga em termos de subsolo e de congestionamento de infraestruturas. Relativamente à deposição coletiva nas designadas ecoilhas com os 4 fluxos, também temos, a nível de indiferenciados, uma recolha 4 vezes por semana, papel de cartão 2 vezes por semana, embalagens 2 vezes por semana e vidro 1 vez por semana ou 1 vez por mês, também consoante as produtividades. Relativamente ao sistema porta a porta, ele é feito, como já vos disse, única e exclusivamente nas fileiras seletivas para papel cartão e embalagens. Permanece também a recolha dos indiferenciados. O projeto está definido com uma recolha de indiferenciados 3 vezes por semana, 1 vez para papel cartão e de 2 a 1 para embalagens, portanto aqui 1 vez mais direcionado para as áreas das moradias. Isto também foi tudo analisado com base nas produtividades de cada uma das áreas intervencionadas. No que diz respeito aos sacos de porta a porta, há uma recolha de sacos de indiferenciados 6 vezes por semana, e aqui, porque não podemos deixar os sacos na via pública, ainda para mais tendo em atenção que isto são áreas nobres da cidade em termos de afluência turística. Eles são recolhidos diariamente, há feita a recolha 1 vez por semana de papel e 1 vez por semana de embalagens. Este sistema ele está organizado, a Câmara distribui sacos com caráter de 3 em 3 meses ao município. Caso o município não esteja em casa, pode fazer o levantamento de sacos em pontos de apoio, que geralmente estão com juntas de freguesia. Aqui, em termos de calendários, para arrumar um pouco e organizar, sistematizar a informação que eu vos passei nos slides anteriores. Com os ecopontos nós fazíamos uma recolha de indiferenciados de segunda a sábado, descanso a domingo que não havia recolha. Relativamente à área ocidental, fazemos recolha de embalagens à segunda-feira, indiferenciados terça, quarta é reservado para o papel, à quinta-feira para indiferenciados, sexta embalagens e sábado indiferenciados. Alternando aqui na área ocidental, com à segunda-feira indiferenciados, terça embalagens, quarta e sexta também indiferenciados, papel é à quinta-feira e ao sábado recolha de embalagens. Esta alteração do sistema porta a porta permitiu-nos também fazer uma poupança, digamos, uma gestão mais racional de circuitos. Acabamos com os circuitos de ecopontos, fazemos circuitos alternados relativamente à recolha dos contentores porta a porta e, portanto, temos aqui também alguma economia em termos de consumos de combustível, desgaste de viaturas, etc. Relativamente à questão porta a porta em grandes produtores e também na área nobre da Baixa, esta recolha é feita também à porta das instalações de cada uma destes grandes produtores e também no comércio e restauração, que tem uma produtividade significativa a este nível. Então, eles estão estruturados estes circuitos 3 a 6 vezes por semana para indiferenciados, 1 a 6 vezes para papel cartão, embalagens 1 a 3 vezes, vidro 1 a 3 vezes e orgânicos são feitos 6 ou 7 vezes por semana, também face às características dos resíduos. Eles não podem permanecer dentro dos contentores. A recolha de monstros é um serviço também com índices de satisfação muito grande da cidade e por parte dos nossos municípios, portanto é um serviço que está certificado.
e que é feito através de um pedido. Neste momento, antigamente ele era feito, antes da reorganização dos serviços, nós tínhamos um gabinete de relações públicas que fazia por si a marcação. Atualmente esse gabinete foi agregado à divisão de relação com municípios, portanto a estratégia da Câmara querer agregar tudo o que é relacionamento com o município dentro de uma única orgânica. Se calhar em termos macro, a situação poderá fazer mais sentido. Da nossa parte tínhamos as coisas, digamos, um bocadinho mais controladas e conseguíamos ter um serviço de proximidade entre a componente operacional e a componente de relações públicas junto do município. Esses pedidos são feitos via telefone, e-mail, ou muitas vezes, pronto, esta população um bocado mais idosa está habituada ainda e aí não é feita através da relação com o município. Dirige-se ao posto de limpeza, quando procede à marcação, nós damos indicações, portanto, coloque este material à porta no dia tal, a partir da hora tal, e pronto, passamos e recolhemos. Isto não só relativamente a monstros, mobiliário, resíduos verdes, resíduos de construção de demolição e também luz elétricos. Relativamente aos centros de recepção, também são usados para fazer recolha de alguns fluxos que não são, digamos, aqueles que são os comuns de papel, embalagens e vidro. Refiro aqui os óleos alimentares, pronto, as pilhas e também, se as pessoas quiserem entregar voluntariamente resíduos de construção de demolição, também os podem fazer nos nossos centros de recepção. Passando agora a explicar como é que é o processo todo, desde o início até à fase de implementação dos projetos de recolha seletiva porta a porta. Temos estado a fazer uma intervenção área a área, portanto, isto não poderia ser um projeto em que nós fazíamos a implementação na totalidade, portanto tem-se vindo desde 2003 faseadamente a fazer uma intervenção bairro a bairro, através dos critérios de seleção assentam essencialmente nas características tipomorfológicas dessa área da cidade, do bairro, para ter aqui uma questão de maior homogeneidade. Também porque, como já referi, há esta alteração relativamente à otimização dos circuitos, portanto tem que se também ter isso em atenção. É feita a concepção e a avaliação do projeto por área. O processo de concepção e desenvolvimento decorre de acordo com a ISO 9001 e foi um processo certificado no nosso sistema de gestão de qualidade do departamento. Ele passa por várias fases. Numa primeira fase é feito um estudo prévio relativamente à tipologia, às capacidades do edificado, relativamente há detalhes que são analisados, relativamente também às produtividades e aos padrões de comportamento da população. Depois é desenvolvido o projeto de implementação, aqui já mais focalizado, temos que ir àquele detalhe se muitas vezes há um átrio de um prédio em que nós podemos entregar contentores, mas nesse átrio só há um espaço em que nos vai tapar as caixas de correio ou vai colidir com a entrada de cadeiras de rodas. Estes pequenos detalhes, eu refiro-os, podem parecer pequenas coisas, mas que podem fazer ou não o sucesso da implementação de um projeto. Fechado o projeto, há o contacto à aprovação por parte de quem tem direito e um contacto de proximidade com as juntas de freguesia, feito pela equipa de projeto do Departamento da Divisão de Limpeza Urbana e pela equipa de sensibilização. É explicado à junta de freguesia, porque aqui também é essencial esta articulação com as administrações das juntas, porque se não tivermos o apoio deles, a coisa também pode não correr tão bem. Passamos à fase de arranque, em que se retiram os ecopontos da via pública e é solicitado aos municípios que comecem a fazer o procedimento através dos coletores que foram atribuídos. É feita uma avaliação, uma monitorização após o arranque durante 4 semanas. Durante 4 semanas temos equipas que vão para a rua, que vão ver como é que está a ser
a taxa de adesão, como é que está a ser o comportamento da população, se está a haver trocas de contentores relativamente aos dias em que os deverão pôr à remoção. Identificadas essas situações numa primeira fase, é feito um novo contacto com a população. Os contentores estão identificados por edifício. Depois, numa segunda fase, é colocado uma tarjeta a referir que aquele contentor não devia estar à remoção naquele dia. E depois, depois destas tentativas todas, se há reincidência, porque lá teremos que avançar relativamente às equipas de fiscalização. Passados 6 meses, fazemos um novo ciclo de avaliação, também que decorre num período de 4 semanas. E se as coisas estão estabilizadas, tudo perfeito. Se não estão, pronto, aqui também é culpa, nós também não somos pretenciosos ao ponto de achar que os problemas estão sempre do lado do município, poderão estar no nosso, podemos ter errado em algumas especificidades da solução implementada e poderemos ter que fazer alguns acertos de projeto, que eles passam por contentores de menor capacidade, algumas áreas em que depois comprovadamente vemos que não há essa capacidade para ter os contentores e é excepcionalmente dada a permissão para as pessoas utilizarem a deposição por sacos, passam por coisas simples. Relativamente ao estudo prévio, como já disse, identificação da área, caracterização da área, soluções para o sistema, fazendo aqui uma síntese. Projeto de implementação, uma solução, dimensionamento, meios e custos que vão estar envolvidos. No arranque, entrega de equipamento, a sensibilização porta a porta e o início dos novos circuitos. Primeiro ciclo, primeira avaliação, identificação de problemas e correção. Balanço final, validação, sistema manifesto. Aqui, relativamente à parte de sensibilização e inspeção, os serviços de inspeção e controle, os serviços de sensibilização e educação e as zonas de limpeza trabalham articuladamente, também como eu vos referi, quanto a estas 3 vertentes dentro do departamento que fazem. A evolução da recolha seletiva nos subsistemas de recolha levou. O que é que nós optamos por experimentar esta solução na cidade? Primeiro, porque toda a lógica da recolha dos indiferenciados estava assente numa recolha de proximidade. O município estava habituado a ter o contentor na proximidade e, portanto, oferecia alguma resistência. Pensar assim, se eu tenho aqui o contentor para pôr os meus resíduos produzidos diariamente, porque é que eu agora vou ter que estar a separar em casa papel, as embalagens, o vidro, e depois vou ter que pegar neles, levá-los até ao ecoponto que está mais próximo. Muitas vezes vou ao ecoponto e o ecoponto até, depois são aquelas desculpas, o ecoponto está cheio, o ecoponto está sujo. Havia aqui uma lógica que nos dizia que talvez tendo uniformização para todos os fluxos, para todos não, porque o vidro não está inserido, poderíamos trazer aqui uma mais-valia relativamente ao aumento das taxas de reciclagem, também incrementar a responsabilização do produtor de resíduos, que aí não tinha este tipo de desculpas, e por outro lado também libertar espaço público, porque muitas vezes éramos acusados de que o equipamento que estava instalado colidia esteticamente com montras, com edifícios, retirava lugares de estacionamento, etc. Portanto, também foi um dos pontos que levou a esta experiência e adotar esta solução. O projeto arrancou inicialmente em 2003, onde fez-se uma experiência na parte do bairro Alto, aqui com um sistema de sacos, e o bairro Alto, porque o bairro Alto tem uma... para quem trabalha nesta área dos resíduos é um desafio tremendo que eu já participo em discussões relacionadas com qual é que será a solução ótima para o bairro Alto, mas é difícil chegar lá, porque nós temos população residente, temos comércio que trabalha e serviços que trabalham durante o dia, depois temos a componente da diversão noturna
e uma que passa pela restauração, que trabalha das 7 à meia-noite, e depois temos a parte da diversão noturna, bares e discotecas, que trabalha da meia-noite, legalmente até às 3 da manhã, mas pronto, com esta mudança de hábitos, com a permanência da população na rua, de copo na mão e de garrafa na mão, portanto isto na prática estende-se num contínuo e não há modelo nem sistema. Portanto, o ideal, se não houvesse a limitação de custos, era termos em permanência viaturas e homens a recolher bairro alto. Além da particularidade relativamente ao edificar, que não tem as características ideais para promover para ter contentores dentro do edificar, e tem ruas estreitas com passeios estreitos e que promove aqui uma série de condicionantes a nível das mobilidades. Portanto, o bairro alto, sendo uma área tão estudada, de tanta proximidade dos nossos serviços com os comerciantes, com a população, portanto, decidiu-se testar esta solução dos sacos e também, já havendo esta taxa de esforço, testar sacos também para recolhas seletivas. E por outro lado, depois, relativamente às restantes áreas da cidade, que demos início em 2003, optámos pela zona de vivendas e moradias. Peço desculpa. Na área dos Olivais, porque sendo área de moradias tendo um jardim, um quintal à volta, poderia ter os contentores sem grande taxa de esforço para a colocação à remoção. Também na zona da Alta do Lumiar, porque eram urbanizações novas em que já havia uma casa de lixo que permitia pacificamente testar o projeto relativamente à distribuição dos contentores. Ao longo do tempo, pronto, ele foi evoluindo, como podem ver aqui, depois evoluiu para a zona de Belém, Restelo, também com zonas de moradias. Aqui nesta área, aqui na zona da Madre das Moradias também, aqui Inês, São João de Brito também, aquela zona do bairro de São João. Exatamente. E também no início da introdução das ecobilhas, por substituição do equipamento que estava instalado nas grandes urbanizações, aqui como o bairro da Boa Vista, aqui a zona de casa, isto aqui é, não, Boa Vista é aqui, não é? Boa Vista, sim. É um bocadinho mais abaixo, ainda não está nessa altura. Aqui. Esse aí é ali a operação circular, ao pé do Pinamanique. Exatamente. Sim, São os bairros que existem ali ao pé do Pinamanique. Sim, este aqui é aquele bairro da Campanha da Serafim. Das prisões. Sim. Desculpa esta informalidade com a minha colega Inês, mas ela ajudou na construção dela. Portanto, aqui a evolução relativamente aos sistemas em paralelo na cidade, também já para áreas de edifícios, áreas mais consolidadas e no centro da cidade, com edifícios de médio porte, que o estender em 2011. E atualmente é a área que temos já instalada a nível de recolha de seletivas porta a porta. Portanto, agora também com a particularidade, e é uma área que vamos investir este ano, aqui acabámos de herdar em novembro, no final de novembro, a área do Parque das Nações, passou as posições contratuais que tinha com os prestadores de serviços para a Câmara Municipal de Lisboa, e na parte relacionada com a área da gestão de resíduos sólidos, ficámos com o contrato com a gestão do contrato relativamente à rede de coletora de gestão dos resíduos. O bairro do Parque das Nações foi construída de raiz condutas em que os municípios têm capacidade dentro do edifício de colocarem os resíduos à remoção. Depois, de X em X tempo, é ligado o sistema de sucção, portanto, e os resíduos vão ter as duas centrais, uma na parte mais oriental, outra mais ocidental, para fazer esta recolha. Curiosamente, quando nós fomos encontrar um Parque das Nações
em que tínhamos grandes expectativas relacionadas com as taxas de separação, porque se há esta comunidade relativamente à rede coletora de sucção, há uma conduta praticamente por piso, e relativamente às seletivas há duas condutas nos átrios dos edifícios. Aquilo que fomos encontrar neste momento, temos taxas de recolha seletiva bastante significativamente inferiores àquelas que nós já temos no resto da cidade. Tendo população mais nova, mais instruída, mais desafogada economicamente, com maior consequente produção de resíduos, julgávamos que iríamos ter mais separação e que temos aqui um grande potencial em termos de recolha que vai começar a ser trabalhado também durante este ano. Este ano, relativamente à extensão do projeto Porta a Porta, acabámos há um mês de introduzir o sistema no bairro dos Atores e na zona envolvente, ali à Alameda Praça do Chile e também no bairro do Rego, e esperamos até ao início do verão conseguir fechar a zona de Benfica e depois, no final deste ano, fazer aqui a área da ajuda e fechar o projeto definitivamente durante o ano de 2014. Como? Que é a parte mais difícil. Exatamente. Portanto, o que vem a seguir é sempre cada vez mais complicado. Porque nós temos vindo a caminhar, digamos, de uma forma... Os primeiros projetos eram projetos para áreas com pouca densidade populacional e, à medida que fomos caminhando, também fomos fazendo este desafio que era ter áreas, muito mais áreas de Benfica, ou esta área que nós fizemos também agora na área do Rego, que também foram dois projetos muito grandes. Estas manchas que permanecem aqui são aquelas manchas um bocadinho mais, digamos, não com uma tipologia tão marcada, em que temos que fazer uma avaliação, digamos, quase de alfaiate, prédio a prédio, para ter tudo de acordo com aquilo que precisamos e não para os projetos não correrem mal. Relativamente à evolução e à percentagem dos alojamentos servidos, portanto, aqui neste gráfico, como podem ver, neste momento já estamos com cerca de 45% da cidade abrangida pelo Porta a Porta. E esta parte que está aqui relativamente a ecopontos será, digamos assim, a nossa taxa de crescimento. A grosso modo, porque há aqui uma ou duas áreas, e dentro desta análise que nós temos de fazer nestes bairros não tão caracterizados, pronto, se calhar algumas soluções não passarão pelo Porta a Porta, mas sim para pormos pontualmente também a solução das ecoilhas. Portanto, terá que haver aqui esse synergir, como dizem os arquitetos, relativamente às duas soluções. Relativamente à evolução da recolha seletiva dos resíduos recolhidos, aqui em termos de valores, nós em 97, quando Lisboa arrancou com o sistema de recolhas seletivas, recolhíamos muito pouco. Neste momento estamos a recolher cerca de 58 mil toneladas, a grosso modo, de resíduos seletivamente. E como o professor Delgado nos dizia no início, temos questão, para além dos benefícios económicos, em termos de benefícios ambientais, tudo aquilo que nós recolhemos seletivamente é aproveitado, tudo aquilo que nós não recolhemos seletivamente terá que ser tratado e, portanto, os custos inerentes ao tratamento. Portanto, aquela mensagem que eu tento muitas vezes passar à população e acho que era aquela que as pessoas deviam ter a noção, aquilo que tem o esforço de separar é um benefício para a comunidade. Aquilo que temos que tratar é a comunidade que tem que pagar. Para quem não tem consciência ambiental, tendo alguma sensibilidade económica, pode ir por aí. Relativamente aos vários fluxos em termos de evolução na recolha, também podem ver aqui. Houve uma tendência crescente aqui a nível do papel e de uma maneira geral para todos os fluxos aqui para o ano 2010. Relativamente a 2011 e 2012 há aqui decréscimos e estes decréscimos
tem não só a ver com a época que estamos a viver, portanto, recessão, redução de consumo e, portanto, uma consequente diminuição também na produção de resíduos. No caso do fluxo do papel, portanto, temos aqui também um problema acrescido, porque o que é que acontece? O preço do papel, em termos de mercado, aumentou. Portanto, tornou-se apetecível para os circuitos legais e paralelos fazerem a retirada daquilo que nós recolhemos nos nossos contentores e fazerem uma venda livre a retomadores também ilegais. Isto é um problema que não é só, obviamente, da cidade de Lisboa, desde que ele foi detectado, até por sugestão dos nossos colegas da área metropolitana do Porto, criarmos um grupo de trabalho para estudarmos todos em conjunto, porque é um problema que nos atinge a todos, e fazer alguma pressão sobre a APA, sobre a Autoridade Aduaneira e das Finanças, relativamente a estas questões, à Inspeção-Geral do Ambiente, e temos estado a tentar fazer essa sensibilização relativamente a este fenómeno. No nosso caso concreto da cidade de Lisboa, também pedimos a colaboração dos nossos colegas da Polícia Municipal, que têm, nós passamos dos nossos circuitos, como é que eles estão distribuídos, e eles diariamente fazem fazem rondas relativamente às áreas que vamos recolher durante a noite, e temos apanhado sistematicamente estas recolhas ilegais. Isto é um problema, porque essas pessoas também estão lá. Geralmente elas argumentam que estão a fazer isto porque não têm emprego. É uma questão de terem um benefício, mas nós, em termos de serviços públicos, há aqui investimentos sérios relativamente a equipamento, relativamente a viaturas, há ordenados a pagar. Portanto, não podemos deixar de descurar isto. Há conselhos aqui na área envolvente de Lisboa e na área envolvente da cidade do Porto, a Maia. Há circuitos que já têm de tal maneira uma baixa produtividade que eles tiveram que reformular e abandonar esses circuitos, e sendo circuitos feitos por empresas privadas, isso também reflete uma perda de um posto de trabalho. Portanto, estas questões social, um bocadinho à margem, são sempre complexas. E imagino que nós também, porque não é vontade do país passarmos para aquela realidade que é a realidade que se vivencia no Brasil, que são, não sei se conhecem, que são os espectadores. Portanto, as pessoas de livre vontade organizam-se, fazem a recolha da lata na praia, ou de papel, ou da madeira, e depois agregam-se em cooperativas, e as cooperativas depois vendem às entidades que podem processar. Um bocadinho tudo de uma forma, digamos, são economias paralelas. Acho que também cria postos de trabalho. Exatamente. E que obtém taxas bastante elevadas, pelo menos no alumínio, 98% de reciclagem, não é? Não só, no cobre está em 79,4%. Pois. Mas o cobre Vamos deixar para a segunda parte discutir, está bem? Sim, sim. Não, Aqui, foi só uma parte. só para vos dar uma ideia do crescimento a nível dos fluxos do papel e das embalagens, isto era o nosso panorama em 97, com a introdução das recolhas porta a porta, tivemos aqui um crescimento significativo. Em 2005, com o início também da entrada das ecoilhas, temos tido aqui sempre um crescendo à medida que vamos implementando os projetos da porta a porta. Portanto, há esta situação relativamente a 2011 e 2012, pelos motivos também que já apresentei. Aqui pretendemos demonstrar-vos um pouco aqui o potencial que teve a entrada do porta a porta relativamente ao fluxo das embalagens. Digamos assim que em 2005 a percentagem de embalagens que estávamos a recolher cresceu com a introdução do porta a porta, e à medida que os projetos foram introduzidos, temos aqui uma grande influência. Isto
pretende demonstrar que a introdução dos contentores de embalagens para a recolha seletiva porta a porta permitiu-nos crescer significativamente relativamente a este fluxo. No caso do papel, não tanto, mas também, nós aqui em 2003 já tínhamos uma grande percentagem de papel recolhido seletivamente. Aqui, esta quantidade significativa não está relacionada na nossa forma de análise com aquilo que se recolhia em ecopontos, mas sim, nós, junto dos grandes produtores de serviços que tinham produziam grandes quantidades de papel, nós tínhamos os circuitos pontuais em que nós íamos recolher porta a porta. Portanto, havia já um serviço, não era com contentores, mas tinham marcações com uma periodicidade definida em que nós passávamos e fazíamos esta recolha. Passando agora a um tema relativo aos indicadores de desempenho por subsistema, foi em que ano, Inês? O trabalho que eu tive em 2011. Sim, mas nós demos início a este trabalho em 2011. Se ainda foi no início de 2010, com base em 2011 e a revisão de 2012. Em 2010, a Sociedade Ponte Verde lançou-nos um desafio para sermos parceiros deles e financiar um trabalho para a construção de um guia de resíduos urbanos através da criação de indicadores de desempenho técnico, económico e social. Este trabalho, obviamente, não foi desenvolvido única e exclusivamente pela nossa equipa e foi feito com parceiros da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o ISCTE e também a Valor Sul. Quais é que são os três objetivos deste projeto? Estabelecimento de indicadores de referência, avaliação do desempenho na recolha seletiva, comparação entre subsistemas de recolha. Como o colega Inês refere, o ano de referência, todo o trabalho está referenciado ao ano de 2011. Este convite da Sociedade de Ponte Verde à cidade de Lisboa surge porque nós estávamos numa condição preferencial, porque neste momento ainda temos os vários subsistemas, ecopontos, temos recolha seletiva porta a porta, temos ecoilhas e as recolhas pontuais. Portanto, permitia-nos analisar aqui e criar indicadores para todos estes subsistemas. Portanto, com base nisso, foram analisados todos, porta a porta, em edifícios médio e alto porte, edifícios de baixo porte, moradias, bairros históricos, deposição coletiva em ecopontos e vidrões e também nas ecoilhas. Foram recolhidas informação relativamente às variáveis base, exaustivamente, que passa por fretes, distâncias percorridas, tempos, pesos, composição dos resíduos, viaturas, caracterização de viaturas e equipamento, de deposição, as características demográficas e relativamente à população da cidade de Lisboa, os custos com os recursos humanos, com o equipamento de deposição, com a frota, os encargos globais e as receitas que também temos relativamente às recolhas seletivas. Portanto, isto tudo traduz nestas componentes, circuitos, equipamentos de deposição, frota e recursos humanos, e que nos permitiu chegar a indicadores técnicos, através de variáveis sociais e também indicadores económicos. E foram analisados 180 circuitos representativos dos vários subsistemas que temos instalados na cidade. Este estudo levou à criação de uma série de indicadores, aqui, para não ser também exaustivo e fastidioso, falamos aqui um pouco nos vários grupos: produção de resíduos e participação na reciclagem, no grupo de cobertura e serviços de recolha seletiva, circuitos, recursos humanos, frota, custos económicos e receitas e índice global de avaliação do custo e benefício. Dando-nos aqui um exemplo dentro destas áreas, com quantidades produzidas de resíduos, tem um indicador de captação de resíduos, depois caracterização física de resíduos, participação da população e reciclagem. Aqui, relativamente à captação de resíduos, temos a caracterização relativamente à produtividade por
tipologia de subsistema, porta a porta edifícios de alto porte, porta a porta moradias, bairros históricos, ecoilhas e ecopontos. Aqui, relativamente à composição física dos resíduos indiferenciados, portanto, eles foram analisados e o que é que nós vemos aqui? Dentro daquilo que as pessoas continuam a colocar no contentor de indiferenciados, portanto, isso aqui estamos a falar no sistema, na globalidade, ainda há uma fração de 5% de vidro, 19% de papel reciclável e 13% relativamente a embalagens. Portanto, podemos dizer que temos aqui este potencial, se tivéssemos um sistema perfeito em termos de crescimento. Isto dá uma média de 37% de resíduos que estão a ser colocados no contentor de indiferenciados e que poderiam ser aproveitados em termos de recolhas seletivas. Foi feita também esta caracterização em áreas de subsistemas de ecopontos e de porta a porta. Há aqui esta diferenciação também. Relativamente aos ecopontos, ela é um bocadinho superior ao porta a porta, em média dá os tais 37%. Aqui, digamos, porque temos a coisa vista um bocadinho ao contrário. Dentro dos contentores de embalagens, dentro das embalagens em que deve constar plástico, metal, o cartão alimentar e o Tetra Pak, ainda nos aparece uma contaminação de 49%. E aqui não há uma diferença significativa relativamente aos vários subsistemas. Há ainda também algum trabalho a fazer relativamente à parte de melhorar a informação que a população terá que ter relativamente às recolhas seletivas. Temos aqui 32% relativamente a refúgio, 5% de vidro e 12% de papel. Aqui a questão do refúgio, portanto, é sempre algum material que as pessoas não julgam que podem pôr dentro do contentor de embalagens, mas que não devem lá colocar. Mas parece também muito orgânico, que não tem nada a ver com supostamente o que se deve colocar no contentor amarelo, mas continua a parecer muito orgânico. E o orgânico pesa muito. Depois aqui nas contas conta muito. Às vezes basta uma medição, os cascos de batata que pesam muito, depois tem influência no resultado. E nas embalagens pesam pouco, estamos a falar de plástico, não é? De qualquer coisa também animal, salva logo. Os pesos específicos também não ajudam. Exatamente. Foi criada também uma taxa de recolha seletiva em termos destes indicadores. Isto aqui só mais uma característica, uma parte técnica. Nós tentámos, é um parâmetro, um indicador mais para dentro, digamos assim, estudámos de várias formas, que podem ver aqui, em termos de utilização das variáveis usadas, aqui entrando só com a fração produzida de papel, embalagens e indiferenciados, papel e embalagens, aqui fazendo uma taxa relativamente com papel e embalagens, aqui entrando também com os orgânicos. O que é que isto nos permitiu verificar? Que, alterando aqui algumas componentes dos indicadores, não era relevante para as conclusões que nos interessavam as conclusões, porque chegávamos sempre a conclusões que, face ao valor, relativamente ao porta-a-porta edifício e porta-a-porta moradias, ele era sempre um sistema face às diferentes formas de cálculo, sempre aparecia com verde, portanto, bem comportado, bom. Aqui a mesma coisa relativamente aos sistemas menos eficientes e relativamente também a ecopontos ignorantes. E chegamos também aqui a um total de resíduos recolhidos seletivamente na casa dos 21% para o ano de 2011. Aqui, neste slide, apresento a taxa de reciclagem e se aqui estávamos a falar de uma taxa de recolha seletiva, que era um indicador, a taxa de reciclagem ela está definida de acordo com digamos, as indicações em termos de diplomas legais e tem como base de cálculo não só os resíduos produzidos e que nós recolhemos
nossos sistemas municipais, mas pronto, todos aqueles grandes produtores que não estão abrangidos pela recolha, digamos, municipal. Por exemplo, uma grande superfície comercial como o Colombo ou o Vasco da Gama, ou uma unidade industrial, tem uma produção de resíduos em que eles fazem a gestão do aproveitamento das fileiras seletivas. Portanto, elas não entram nas nossas contas municipais e que dentro em termos de diploma de quadro legal, portanto, a taxa de reciclagem reflete esta fração, portanto, que sai um bocadinho fora dentro daquilo que nós fazemos a nível de sistema municipal. Daí, isto cria-nos aqui algumas confusões relativamente ao cálculo das nossas taxas, e ao obtermos aqui, nós quisermos pôr aqui o que é que está a acontecer relativamente a Lisboa. Pronto, podem ver que há aqui valores bastante inferiores, mas isto não quer dizer que, pronto, que a cidade de Lisboa esteja a ter uma má performance relativamente às recolhas seletivas, porque tendo um ranking nacional, o único conceito que tem taxas de reciclagem superiores à cidade de Lisboa, neste momento julgo que será só a Maia. Os restantes encontram-se todos muito abaixo da capacidade de recolha seletiva da nossa cidade. Também dizer-se, pronto, que estas metas, elas estavam todas basicamente referenciadas até 2011, neste momento deixaram de existir. Aumentei-se, pronto, há esse vazio porque não há indicações, digamos, a nível nacional. Depois as outras, mais à frente, dos maus, temos fácil de... Há esta questão aqui, relativamente até 2020, que tem a ver com a nova diretiva. Pronto, e aqui, esta nova diretiva não diz respeito só aos resíduos de embalagens, mas diz respeito a resíduos de materiais. Aqui, também falando uma linguagem não técnica, um tupperware que não é embalagem, poderá ser seletivamente. Aqui temos estes indicadorzinhos aqui em vermelho, digamos, são as metas que nós temos para a cidade de Lisboa, que nos chegam através do sistema SMALT, portanto da Valor Sul. A Valor Sul tem também anualmente, tem-lhes dado por parte da cidade de Porto Verde, um objetivo relativamente às taxas de reciclagem que devem obter, e isso depois reflete-se nos municípios que fazem parte do sistema intermunicipal. Isto, como podem ver, para todos os fluxos, a cidade de Lisboa tem, no ano de 2011, cumpriu as metas os objetivos que lhe foram dados. Aqui, relativamente ao ano de 2012, não tendo sido definido o objetivo, nós também não quisemos deixar de mostrar, portanto, isto reflete também já, admitindo que esse objetivo se mantinha para o ano de 2012, digamos que não cumprimos aqui na fração do papel-cartão. Estamos a falar de toneladas e temos que ter em conta que o total de resíduos também diminui. Exatamente. Porque o problema deste indicador é esse mesmo, que é toneladas, não é porcentagem. Estou privadamente. Quando estamos a falar realmente de toneladas, vamos falar de valores absolutos. E na questão do papel também, porque acho que não podemos ignorar a questão. Dou sempre este exemplo. Quando comecei a trabalhar na área de engenharia e na área de projeto, tinha comigo para fazer um projeto, tinha rolos e rolos de toneladas de papel. E neste momento, um projetista em engenharia praticamente tem tudo em formato digital. Isso reflete-se também na produtividade. Fazendo aqui digamos, um ranking de desempenho na reciclagem, através destes indicadores que foram construídos, podemos dizer que a parte mais eficiente diz respeito ao porta-a-porta nos bairros históricos, seguido de Ecoilhas,
ecopontos, porta a porta em moradias e o sistema porta a porta em edifícios de pequeno, médio e alto porte tem sido aquele que tem demonstrado uma maior eficiência no desempenho. Aqui esmiuçando por áreas da cidade, telheiras e lumiar é o sistema mais bem comportado na cidade de Lisboa, nos edifícios médio e alto porte, os olivais, menos bem comportado. Esta área de telheiras de lumiar, julgamos que tem condições em termos de edificado, com casas de lixo. São áreas mais recentes, se calhar a população mais nova, mais sensibilizada, talvez passe por aí. Relativamente a moradias, a área de São João de Brito, bairro Madre Deus e a parte da Bela Vista, edifício, o sistema mais. Aqui também, estando em termos de ecopontos, digamos que a área de Benfica é uma área mais bem comportada a nível do equipamento de ecopontos, e a área de Campo de Ourique, também toda aqui esta zona de Zona 1, que diz respeito a Belém, Ajuda e Alcântara, a área menos bem comportada em termos de ecopontos. Marvila e Beato, abaixo do ranking em termos de ecoilhas. Olivais, melhor. Nos bairros históricos, Moraria, Alfama, Castelo, Calçada de Santana e Passadiço, são piores do que a área de Santa Catarina. Passando agora relativamente a indicadores económicos e de receitas que também foram calculados com base neste projeto do Guia de Resíduos. Também componentes com base em termos de dados de frota, a nível de investimento e das amortizações, dos consumos de combustível, manutenção e reparação, pneus, seguros, lavagens, inspeção e portagens. Em termos de equipamento de deposição, contentores e sacos, também com a análise e levantamento de investimento, mão de obra. Os sacos têm a mão de obra da distribuição, o próprio equipamento de contentores, porque é mais difusa a distribuição, porque ela é feita num momento e depois só temos que fazer manutenções ou reposição quando há equipamento danificado. Custos também com a manutenção e com a lavagem. E depois também a nível de custos, levantamento de custos a nível de recursos humanos, através do vencimento, o número de horas extraordinárias, pagas, subsídios. Isto tudo reportado aqui à questão dos circuitos com definição de quilómetros totais, horas totais por motorista, horas totais por cantoneiro, número e tipo de sacos de contentores e número de saídas por ano. Permitiu-nos chegar a um custo por circuito, quanto é que custa cada circuito de remoção, aqui com receitas e custos de tratamento também dos resíduos, que nos permitiu levar ao custo líquido por circuito. Com custos de tratamento, aqui também contemplados as contrapartidas financeiras, aqui não um custo, mas sobretudo um benefício, custos de tratamento derivado da percentagem de contaminação e os custos evitados relativamente a materiais-alvo, com base nisto, permite-nos chegar ao custo líquido por circuito. Portanto, isto para chegar aos indicadores, portanto, aqui, aquilo que nós produzimos relativamente a toneladas por circuito, o número de habitantes por cada uma das áreas servidas, permite-nos colocar aqui, ou calcular estes indicadores todos. Custo total por circuito, custo total por tonelada, break-even point por circuito, portanto é aquele ponto em que nós, para que esse circuito nos dê lucro, quanto é que nós temos que recolher relativamente a esse circuito, custo líquido por tonelada e o custo líquido por habitante. Sistematizando aqui relativamente às várias tipologias de custos. O custo que tem maior peso é o custo com recursos humanos, seguido do custo por frota, custos de investimento e de manutenção, e também relativamente ao equipamento de
posição. Neste momento, este custo de certeza que já está alterado com as alterações todas que tivemos a nível de pagamento de trabalho extraordinário, reduziu significativamente. Aqui temos o tal break-even point por tipologia de subsistema e por fluxo. Digamos que nós, num porta-a-porta de edifícios de médio e alto porte, temos que recolher por circuito 3 toneladas de papel para que o circuito dê lucro. Aqui, como é lógico, como eu vos referi, nos bairros históricos, sendo bairros com menos eficiência e com menos taxa de participação, temos que recolher 5 toneladas de papel para ter o tal lucro no circuito, e aqui para os restantes. Quando não tem lucro? Se o circuito não tiver lucro? Não tem lucro. Se não tem lucro, Se não tem lucros, tem prejuízo, não é? Pois não, qual é a consequência? Não tem consequência, não. Não vão subir a apelar o circuito. Não, portanto, como serviço público, não vamos. Aqui, relativamente a custo líquido por tonelada, podemos dizer que nestes bairros, no porta-a-porta de edifícios de médio porte, estamos bem em termos de circuitos de papel e embalagens. Aqui o reflexo que tem, há um investimento, há uma taxa de investimento em bairros históricos que ela não se reflete na taxa de participação em termos da reciclagem. Os ecopontos também, face em termos de circuitos, continuam a dar lucro em termos dos dois fluxos do papel e das embalagens. Isto também nos permitiu chegar a estes valores relativamente ao custo de todo o sistema por habitante ano. E 13,5 € para estas áreas, contrastando aqui com 16 €. O que é que estes estudos poderão ser úteis? Caso se quiserem enverdar por uma taxação relativamente ao sistema de resíduos sólidos da cidade, estes valores estão contabilizados e podem servir de base para a definição dessas taxas. Aqui temos, relativamente ao balanço global, custo líquido para Lisboa, balanço global por material, podemos ver que o papel, o porta a porta, em termos de embalagens e os ecopontos são eficazes, e em termos do papel também, relativamente ao porta a porta e também aos ecopontos. E o vidro são circuitos que não conseguimos atingir um ponto de lucro. Isto prende-se com o valor de retoma que a cidade de Ponte Verde dá aos subsistemas relativamente ao custo do vidro. Para acabar, temos aqui, dos rankings, como já vos referi, porta a porta bairros históricos como as áreas mais problemáticas e o porta a porta em edifícios mais bem posicionado. Aqui, em termos de desempenho de reciclagem, em termos de indicadores económicos, digamos que os ecopontos, face, porque é um sistema menos oneroso, com o custo que temos de investimento inicial, continua a ser mais eficaz. E ficamos por aqui, agora há um intervalo, não é? Estarei aqui. Portanto, agora interrompemos. Muito obrigado. Isto agora vem uma interrupçãozinha para... O dado hoje é oferecido.